É sobre concurso para técnico em iluminação de artes cênicas ou para técnicos de espaços destinados às artes cênicas. Você conhece tudo sobre as questões aplicadas em concursos para técnicos em iluminação de artes cênicas ou técnico de teatro? Esse vídeo vai te colocar a par dos assuntos solicitados nos concursos para técnicos e também para iluminadores de teatros Brasil afora. Então não saia dele. Agora vamos falar ou mudar de assunto e passarmos para gelatinas e cores. Essa gelatina aqui, gente, não é aquela de comer não, hein? É aquela gelatina, são as nossas máscaras de cores que a gente usa para colorir as cenas, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Essa imagem ela é feita só com gelatina, não tem nada de luz de LED aí, tudo aí é lâmpada lá no fundo, é tudo par foco 5, com as cores aí branco, azul e fire. E esse outro mais da frente são PCs com lâmpadas sem gelatina ou somente com um filtro para não ficar uma luz amarelada. Então vamos passar para as questões de concurso público a respeito de gelatinas e cores que cai em todos os concursos feitos no Brasil, com certeza. Pode ser não nesse sentido que essas perguntas estão, mas a ideia é a mesma. Você sabendo o que tem nessas perguntas aqui, você vai saber responder as outras também. O acessório chamado de gelatina ou filtro é utilizado para cobrir cenários a fim de alterar sua cor, cobrir o piso do palco, alterar a cor do facho de luz do refletor, construir cenários de balé ou proteger a lâmpada do refletor. Eu acho que eu falei bobagem agora de pouco, né? Não falei bobagem. Presta atenção, vocês sabem qual a resposta. Ela já foi dada, né? Eu acabei abrindo o bico, mas é só vocês prestarem atenção. Se prestaram atenção, vocês sabem qual é a resposta daqui. Se não prestaram atenção e não sabem, pesquisem. A unidade mais comum de comercialização da gelatina ou filtro a pergunta é assim: de que jeito é que a gente compra essas gelatinas no mercado? Qual é a forma mais utilizada para a gente comprar a gelatina no mercado? A mais comum. Ela é uma folha, ela é um refil de poliuretano, através de quilo, né, quilograma, metro ou metro quadrado. Qual é a forma mais comum? Qual é a unidade mais comum que a gente compra essas coisas? Você já sabe? Então, vamos lá. Quem já sabe, marca aí a resposta. Quem não sabe, é só dar uma pesquisadinha. Vamos lá, mais uma pergunta a respeito de cor. Para ser visível, um objeto que não seja de cor preta deve... Presta atenção nessa pergunta, ela é muito interessante. Para ser visível, um objeto que não seja de cor preta deve ter superfícies claras e brilhantes, não necessitando de iluminação, absorver a luz do ambiente para que a energia seja suficientemente e ilumine, ter pigmento branco na sua cor, o que possibilita a reflexão e a percepção pela visão humana, emitir luz, pois a reflexão somente não é o suficiente para que a luz seja percebida pela visão humana, ou refletir a luz que nele incide com intensidade suficiente para ser percebida pela retina do observador. Gente, essa é uma pergunta muito interessante. Ela já é de um cunho assim, de um nível um pouco mais alto para um técnico. Já não é para quem está simplesmente iniciando na profissão, é para quem já tem um pouco de experiência. Mas para participar de um concurso é necessário que você saiba disso. Se você não souber, você não é um técnico, você não entende do assunto. Então, é por isso que é perguntado. E essa pergunta ela pode vir de várias formas, de um outro jeito, e a resposta, no fundo, é sempre o mesmo assunto. Já sabem qual é a resposta? Se não sabem, marque aí para dar uma estudadinha. Se um cenário branco for iluminado com a cor vermelha, tem-se como resultado um cenário da cor? Fácil de responder essa pergunta, gente.
gente. É só prestar atenção nas coisas, como as coisas funcionam em volta da gente o tempo todo. Se o cenário branco for iluminado com a cor vermelha, tem-se como resultado um cenário da cor. Que cor que vocês acham? Azul, roxo, amarelo? Rosa, vermelha, amarela, branca ou roxa? Qual dessas cores do cenário que é branco vai ficar se você projetar uma luz vermelha nela? Gente, se você é um iluminador, com certeza você sabe. Então é só cravar a resposta ali e acabou. Agora, se você quer aprender, não sabe ainda, está afim de aprender, está afim de estudar, me sigam aí que vocês vão ter muitos vídeos aí pela frente sobre esse assunto, iluminação de artes cênicas, e você vai saber responder essa pergunta. Então, se não sabe, marca aí para aprender. O termo monocromático significa... O que significa o termo monocromático? O que significa mono? O que significa mono e o que significa cromático? Entenderam? É fácil, tem que prestar atenção nas palavras para a gente poder responder. A utilização de cromo no pigmento da lâmpada. Uso de um refletor para a iluminação. Uso de um refletor com as cores primárias. Utilização de uma só cor ou utilização de cores secundárias. Muito bem. Já sabe a resposta? Se sabe, marca com xizinho. Se não sabe, marca para poder pesquisar, porque depois vai ter problema na hora que for fazer o concurso. Não é gostoso quando a gente vai fazer um concurso e a gente não sabe a resposta. A gente fica olhando para a prova do vizinho, mas as provas são diferentes, elas estão em posições diferentes, a gente nunca vai saber responder olhando na prova do vizinho. A gente tem que saber. A gente nunca deve esperar nada de fora em questão de conhecimento. Em questão de conhecimento, nós temos que colocar aqui dentro. É aqui que o conhecimento tem que estar o tempo todo. É aqui que nós vamos saber as respostas, é aqui que nós vamos saber fazer a nossa profissão ficar perfeita. É tendo tudo aqui dentro que nós vamos ser os melhores, que vamos chegar na frente, que vamos chegar em primeiro lugar no concurso. Se tiver uma vaga, como aconteceu comigo, tinha 69 concorrentes para uma vaga e pasmem, eu cheguei em primeiro. Eu fui o primeiro. Vocês também podem, todo mundo pode. Se eu conseguir, por que você também não consegue? É só pesquisar, é só estudar. Então vamos para a próxima pergunta. Se você ficou até aqui e é porque se interessou pelo nosso assunto, eu agradeço a todos. Se você quiser baixar os nossos slides, os slides desse vídeo, clique no botão aí embaixo ou acesse o link logo abaixo do vídeo. Não vai pagar nada. Deixe o seu e-mail e nós lhe enviaremos os slides imediatamente. E obrigado por participar. Lembre-se que nesses slides, no final deles, vai ter lá o gabarito com as respostas dessas 32 questões que foram apresentadas para vocês durante esse vídeo todo. Eu garanto para vocês que esses assuntos aí, todos esses assuntos que relacionados aos concursos públicos, eu estou oferecendo dentro dos nossos vídeos que a gente posta por aí, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então fiquem atentos, prestem atenção. Quando me ouvirem falando, quando virem o nome Iluminando Cenas e Palcos, saibam que são vídeos de nossa produção, que estamos falando sobre os assuntos para profissionais, para gente que se interessa, para gente que gosta, para gente que quer ser profissional, para gente que já é profissional em outras áreas de iluminação ou de eletricidade e quer migrar para as artes cênicas, trabalhar num local mais fechado, trabalhar num local mais parado, mais tranquilo. Então esse é o caminho. É só seguir a gente aí e nós vamos dar todas as dicas e como você chega lá, principalmente agora, depois dessa pandemia,
vai ter muita gente, muita prefeitura, muitos espaços abrindo concursos para contratar funcionários na área de iluminotécnico, iluminação de artes cênicas, técnico em iluminação, técnico de teatro, seja lá qual for a denominação, é tudo sobre isso que nós falamos.